Antes de você continuar neste vídeo, eu preciso que você pare por alguns segundos e realmente escute isso, porque talvez você não esteja aqui por acaso. Talvez você esteja exatamente no ponto da sua vida onde tudo parece pesado demais, onde as coisas não andam, onde você sente que está tentando, mas nada muda de verdade. E se isso for verdade, então o que você vai ouvir agora pode ser o início de uma virada na sua vida. Porque a verdade é simples, ninguém muda de vida até mudar primeiro por dentro. Não é o mundo lá fora que te prende. São as decisões que você vem repetindo todos os dias. Mas existe um momento em que tudo pode mudar. Um momento em que você para de apenas sobreviver e começa a construir. E é exatamente sobre isso que esse vídeo fala. Uma jornada de transformação. Uma virada de mentalidade, um despertar para uma nova forma de viver, pensar e agir. Então, se você sente que está pronto para sair do mesmo ciclo, se você quer realmente mudar sua história, inscreva-se no canal agora. Deixe o like para fortalecer essa mensagem e fazer ela chegar em mais pessoas. Comente de onde você está assistindo e o que você quer mudar na sua vida. Porque hoje pode ser só mais um vídeo, ou pode ser o começo de algo muito maior. E tudo depende do que você vai fazer a partir de agora. Vamos começar. Ele havia chegado ao ponto em que o silêncio da vida parecia mais alto do que qualquer grito de socorro. Não era apenas a falta de dinheiro. Era algo muito mais pesado, mais invisível, mais destrutivo. Era a sensação de estar perdido dentro de si mesmo. Os dias se repetiam sem cor, sem direção, sem propósito. Cada tentativa parecia falhar antes mesmo de começar. Cada pensamento carregava o peso da dúvida. E pouco a pouco, até a esperança começou a parecer algo distante, quase irreal. Não havia mais entusiasmo ao acordar. Não havia mais planos claros. Não havia mais aquela voz interior que antes dizia, você consegue. Agora, tudo parecia silêncio. Um silêncio que não traz paz, mas vazio. E naquele vazio, ele se via no que parecia ser o fundo de tudo. Não apenas o fundo financeiro, não apenas o fundo emocional, mas o fundo da própria identidade. Como se tivesse se perdido de quem era ou de quem poderia ser. Foi nesse momento, quando tudo parecia já decidido, que algo inesperado aconteceu. Não foi um evento externo, não foi alguém chegando para salvá-lo, não foi uma oportunidade milagrosa. Foi uma pergunta, pequena, simples, mas profunda o suficiente para romper anos de pensamentos negativos. Ela surgiu como um eco dentro da própria mente. E se esta não for a minha derrota, mas o ponto exato da minha virada? Por alguns segundos, ele ficou parado. Não porque encontrou uma resposta, mas porque, pela primeira vez em muito tempo, ele se permitiu questionar a narrativa que vinha acreditando. E algo começou a mudar. A dor, que antes parecia apenas destruição, começou a parecer sinal. O sofrimento que antes parecia injustiça, começou a parecer mensagem. O caos que antes parecia fim, começou a parecer início disfarçado. Era como se a vida tivesse passado anos batendo na porta. E agora, finalmente, ele estivesse ouvindo. A verdade começou a emergir lentamente dentro dele. Talvez aquilo não fosse punição. Talvez não fosse castigo, talvez não fosse o fim da linha, talvez fosse um chamado para acordar, para mudar, para enxergar o que sempre esteve ali, mas ele nunca tinha tido coragem de ver. A vida não o estava destruindo, estava tentando redirecioná-lo. E naquele instante, mesmo sem nenhuma solução concreta, ele sentiu algo raro surgir no meio da escuridão. Um pequeno movimento de consciência. E isso, naquele ponto da sua vida, já era o suficiente para começar a transformação. Porque às vezes, o verdadeiro início não vem quando tudo melhora. Vem quando você finalmente começa a enxergar.
Depois daquele instante de consciência, algo já não era mais o mesmo dentro dele. Não foi uma mudança externa, o mundo continuava igual. Os problemas ainda estavam lá, as contas ainda existiam, as incertezas ainda pesavam, mas por dentro algo havia se quebrado e ao mesmo tempo se reconstruído. Ele já não era apenas alguém tentando sobreviver. Ele estava começando a observar a própria vida como se estivesse à beira de uma decisão maior do que todas as outras. E foi aí que veio o verdadeiro confronto. Porque perceber a dor é uma coisa, mas decidir mudar é outra completamente diferente. Durante anos, ele havia vivido no automático, esperando o momento certo, esperando a motivação aparecer, esperando uma oportunidade externa resolver o que era interno. Mas naquele silêncio diferente, ele começou a entender algo duro, quase desconfortável. Ninguém viria para mudar sua vida por ele. E essa verdade não veio como consolo. Veio como pressão, uma pressão interna que não dava mais espaço para desculpas. Ele se viu diante de uma pergunta que não podia mais ser ignorada. Até quando você vai aceitar uma vida menor do que aquilo que você sabe que merece? Essa pergunta não era gentil, ela era direta, quase agressiva. Mas era exatamente o que ele precisava. Porque existem momentos em que o sofrimento não basta mais para transformar alguém. É preciso decisão, uma decisão crua, sem garantias, sem plano perfeito, sem certeza do resultado. Ele percebeu que sempre havia esperado sentir segurança antes de agir. Mas a segurança nunca chegava. E então veio o ponto de virada real. Ele entendeu que não precisava de certeza, precisava de escolha, uma escolha consciente de romper com a versão antiga de si mesmo. O coração ainda tinha medo, a mente ainda duvidava, mas algo mais profundo começou a falar mais alto, a vontade de não permanecer o mesmo. E pela primeira vez ele disse para si mesmo, não como esperança, mas como decisão: eu não vou mais esperar a vida mudar. Eu vou mudar a forma como eu vivo a vida. Naquele instante não havia aplausos, não havia resultados, não havia provas externas, mas havia algo mais poderoso, um compromisso invisível com a própria transformação. E é assim que tudo começa, não com sorte, não com oportunidade, mas com uma decisão que marca o fim da velha identidade e o início de algo novo. Depois da decisão que parecia ter mudado tudo por dentro, ele achou que o mais difícil já tinha passado. Mas não passou, porque existe uma verdade que poucos estão preparados para encarar. Quando você decide mudar, o inimigo não desaparece, ele se revela. E o primeiro inimigo a aparecer não tem rosto, não tem voz alta, não entra pela porta. Ele já estava dentro dele há anos, o medo. No início ele nem percebia, era sutil, quase inteligente. O medo não dizia, você vai falhar. Ele dizia, você deveria esperar mais um pouco. Talvez não seja o momento certo. E se der errado? E se você perder o pouco que ainda tem? E essas frases não soavam como sabotagem, soavam como cuidado, mas na verdade eram correntes invisíveis, correntes que mantinham ele exatamente onde estava, na zona conhecida, na vida limitada, na repetição silenciosa de dias iguais. E foi nesse ponto que ele começou a perceber algo assustador. O medo não estava tentando protegê-lo, estava tentando mantê-lo pequeno. Um dia, sentado no silêncio da própria realidade, ele fez uma pergunta que mudou o peso da sua mente. Quantas oportunidades eu já perdi por acreditar nesse medo disfarçado de prudência? E o silêncio respondeu mais alto do que qualquer pessoa poderia responder. Muitas, talvez todas. Foi aí que algo começou a mudar dentro dele de novo. Não foi coragem imediata, não foi força sobrenatural, foi consciência.
Ele começou a enxergar o medo não como uma parede, mas como um teste da própria evolução. E então veio o pensamento que começou a quebrar o domínio interno. E se o medo não for um aviso para parar, mas um sinal de que eu estou indo na direção certa? Essa ideia começou a reorganizar tudo dentro dele. Porque pela primeira vez, ele entendeu que toda vez que ele sentia medo, não era porque estava fraco. Era porque estava prestes a sair da versão antiga de si mesmo. E isso dói. Mudar dói. Crescer dói. Prosperar também dói, porque exige deixar para trás quem você era. E naquele instante, algo começou a nascer dentro dele. Não era coragem completa, ainda não. Era algo mais perigoso para o antigo eu, a recusa de continuar obedecendo o medo. Ele começou a agir, mesmo tremendo. Começou a pensar diferente, mesmo inseguro. Começou a questionar cada pensamento limitante que surgia. E dentro dele, uma nova verdade começou a se formar como uma semente. Eu não sou controlado pelo que sinto. Eu sou definido pelo que escolho fazer apesar do que sinto. E pela primeira vez, o medo começou a perder espaço. Não porque desapareceu, mas porque deixou de mandar. E quando o medo perde o controle, a vida começa a abrir portas que antes pareciam invisíveis. Portas de oportunidade. Portas de crescimento, portas de mudança real. E sem saber ainda, ele estava apenas no começo de algo muito maior, algo que não parecia possível naquele momento. A construção de uma nova identidade voltada para a prosperidade. Depois de aprender a reconhecer o medo, ele achou que estava livre, mas não estava. Porque existe uma fase da transformação que quase ninguém fala. Você não perde o medo. Você apenas para de obedecê-lo. E quando isso acontece, o verdadeiro desafio começa. Porque agora não era mais sobre entender, era sobre sustentar. Ele acordava e percebia algo estranho. A motivação vinha em ondas, mas a realidade continuava exigindo constância. E foi nesse ponto que a vida começou a cobrar uma pergunta que não podia mais ser ignorada. O que você faz quando ninguém está te vendo? Essa pergunta começou a persegui-lo em silêncio, porque ele percebeu que pensar grande não mudava sua vida. O que mudava sua vida era o que ele fazia repetidamente nos bastidores. No começo, ele tentou agir apenas quando se sentia inspirado, mas a inspiração falhava, e cada falha deixava uma sensação perigosa. A volta discreta para o antigo eu, até que um dia ele entendeu algo que mudaria tudo. Disciplina não é motivação constante, é decisão constante, e essa decisão não depende de emoção, depende de identidade. Ele começou a observar pessoas que ele admirava, pessoas que pareciam ter saído do nada e alcançado algo grande. E percebeu algo em comum entre todas elas. Elas não esperavam sentir vontade. Elas simplesmente faziam o que precisava ser feito, mesmo cansadas, mesmo sem aplausos, mesmo sem resultados imediatos. E foi aí que ele fez uma pergunta interna que mudou sua estrutura mental. Se eu continuar sendo a mesma pessoa que eu fui até agora, como minha vida poderia mudar? O silêncio respondeu com honestidade brutal. Não mudaria. Nada mudaria. Porque resultados externos são reflexo direto de comportamento interno repetido. E naquele momento, ele tomou uma decisão silenciosa, mas definitiva. Começar a agir como alguém que já venceu, antes mesmo de vencer. Não foi fácil. Nos primeiros dias, tudo dentro dele resistia. A mente dizia para descansar, o corpo dizia para esperar, a emoção dizia para desistir. Mas ele começou a entender algo profundo. O sucesso não respeita a emoção, ele respeita consistência. Então, ele criou uma nova regra interna. Eu não negocio com a minha disciplina.
Todos os dias, ele fazia o que precisava ser feito, mesmo quando ninguém estava vendo, mesmo quando parecia pequeno, mesmo quando não havia retorno imediato. E é exatamente nesse ponto que a maioria desiste, porque o ego quer resultados rápidos. Mas a transformação real exige tempo invisível. E foi nesse tempo invisível que algo começou a mudar. As pequenas ações começaram a se acumular. A mente começou a se reorganizar. A confiança começou a crescer silenciosamente. Sem perceber, ele estava saindo do modo sobrevivência e entrando no modo construção. E aqui existe um segredo que poucos entendem. Milionários não são feitos em um momento de sorte. São construídos em dias de disciplina invisível. Ele ainda não era rico, ainda não era livre, ainda não tinha alcançado nada externo. Mas internamente algo já era irreversível. Ele não era mais a mesma pessoa que começou. E isso era mais perigoso do que qualquer resultado imediato, porque quando sua identidade muda, seu futuro não tem escolha a não ser seguir. E agora, pela primeira vez, ele começou a sentir algo diferente no horizonte. Não era certeza ainda, era possibilidade. Uma possibilidade real de prosperidade. Uma possibilidade real de mudança de vida. Uma possibilidade real de sair da escassez e entrar em algo maior. Mas para isso, ele ainda precisaria enfrentar o próximo nível. O nível onde a mente começa a criar o próprio destino. Ele já não era mais o mesmo homem que começou essa jornada. A disciplina tinha começado a moldá-lo. O medo já não mandava como antes. E a consistência silenciosa estava pouco a pouco reorganizando sua vida por dentro. Mas ainda faltava algo. Ainda havia um limite invisível. Um teto mental que ele não conseguia quebrar. E esse teto não estava no mundo externo. Estava dentro da sua forma de pensar. Foi num dia comum, sem nada especial acontecendo, que ele percebeu algo inquietante. Ele estava fazendo tudo certo, mas ainda não estava vivendo nada grande. E isso o incomodou profundamente, porque ele começou a entender uma verdade desconfortável. Você pode trabalhar duro por anos, mas se pensar pequeno, continuará preso no mesmo lugar. Foi nesse momento que a vida trouxe a pergunta mais perigosa de toda a sua transformação. O que exatamente está sendo construído dentro da sua mente todos os dias? Ele parou, porque pela primeira vez ele percebeu que não era apenas sobre ações, era sobre pensamento repetido. E pensamento repetido cria identidade, e identidade cria destino. Ele começou a revisitar tudo o que pensava diariamente. Sobre dinheiro, sobre oportunidades, sobre pessoas ricas, sobre sucesso, sobre si mesmo. E o que ele descobriu foi chocante. Sem perceber, ele ainda carregava ideias antigas como correntes invisíveis. Dinheiro é difícil de ganhar. Riqueza é para poucos. Eu preciso trabalhar muito para sobreviver. Talvez eu não seja esse tipo de pessoa. E naquele instante, ele entendeu algo quase brutal. Ninguém precisa te prender, se a sua própria mente já faz isso por você. Foi como se um espelho interno tivesse sido quebrado, e então veio a virada. Ele começou a fazer algo diferente. Ele não apenas mudou ações, ele começou a mudar pensamentos com intenção. Todos os dias, ele repetia para si mesmo: eu não penso como quem sobrevive, eu penso como quem constrói. No início, parecia estranho, forçado até, mas aos poucos, algo começou a mudar. Ele começou a perceber oportunidades onde antes via problemas. Começou a enxergar possibilidades onde antes via limites. Começou a entender que o jogo da vida não era apenas físico, era mental. E foi aí que ele teve um dos maiores insights de toda a sua jornada. Dinheiro não começa na carteira, começa na forma como você pensa sobre valor, solução e oportunidade. Ele começou a observar pessoas que prosperavam.
e percebeu algo que nunca tinha notado antes. Elas não eram apenas mais inteligentes, elas pensavam diferente. Enquanto muitos viam dificuldade, elas viam estratégia. Enquanto muitos viam falta, elas viam mercado. Enquanto muitos viam crise, elas viam entrada. E isso mudou tudo dentro dele, porque ele entendeu que prosperidade não era sorte, era padrão mental. E nesse ponto, algo novo começou a nascer dentro dele, uma nova identidade financeira. Ele começou a se ver diferente, não como alguém tentando sair da dificuldade, mas como alguém que estava aprendendo a construir riqueza. E essa mudança interna começou a refletir em tudo. Suas decisões ficaram mais conscientes, suas escolhas mais estratégicas, sua visão mais ampla. E mesmo ainda não sendo rico no mundo externo, ele já não era mais pobre dentro da mente. E isso é o ponto onde tudo muda, porque quando a mente muda, o comportamento segue. E quando o comportamento segue, o destino não tem escolha a não ser mudar também. Mas a jornada ainda não tinha terminado, porque agora ele estava prestes a enfrentar o teste mais perigoso de todos, a primeira oportunidade real de prosperidade e a pressão de não voltar atrás. Depois de começar a mudar a forma como pensava, algo estranho aconteceu. A vida não ficou mais fácil. Na verdade, ficou mais exigente. Porque existe um momento na jornada de quem desperta em que o universo parece testar se aquilo é real ou apenas empolgação passageira. E foi exatamente isso que ele começou a sentir. As coisas não começaram a dar certo de imediato. Pelo contrário, parecia que tudo ao redor estava pressionando ele de volta para a versão antiga. As dificuldades voltaram a aparecer. As dúvidas voltaram a falar mais alto em alguns dias. E a velha realidade, que ele achava que estava deixando para trás, começou a bater na porta novamente. Foi nesse ponto que ele percebeu algo profundo. Transformação não é conforto, é confronto. E o confronto mais duro não vem de fora, vem de dentro, porque agora ele já sabia mais. Já enxergava mais, já entendia mais, e isso tornava impossível continuar vivendo como antes. Mas também tornava doloroso sustentar a mudança. Foi aí que surgiu uma das perguntas mais difíceis de toda a sua jornada. Quanto você está disposto a pagar para não voltar a ser quem você era? Ele não respondeu imediatamente, porque pela primeira vez ele entendeu que prosperar não é apenas sobre ganhar algo, é sobre perder algo também, perder hábitos antigos, perder pensamentos antigos, perder desculpas antigas, perder a versão confortável, mas limitada, de si mesmo. E isso tem um preço silencioso, um preço que ninguém aplaude enquanto você paga. Ele começou a perceber que muita gente queria mudança, mas não queria o custo da mudança. Queriam resultados diferentes, mas continuavam fazendo as mesmas coisas. Queriam prosperidade, mas continuavam pensando como escassez. E isso o fez enxergar a realidade de forma mais dura. Não existe novo destino com antiga mentalidade. Um dia, em um momento de reflexão profunda, ele se pegou pensando, talvez seja mais fácil desistir. Mas logo em seguida, algo dentro dele respondeu com força. E quanto da sua vida você já perdeu exatamente por pensar assim antes? Essa pergunta o parou, porque ele percebeu que desistir nunca tinha sido um alívio real. Tinha sido apenas um adiamento da dor. E ali ele entendeu outra verdade cruel e libertadora ao mesmo tempo. O preço de mudar dói, mas o preço de continuar igual dói por anos. Ele começou então a observar sua própria vida com mais honestidade e viu claramente, toda vez que ele escolhia o caminho fácil, ele perdia crescimento. Toda vez que ele evitava desconforto, ele evitava evolução. Toda vez que ele fugia do desafio, ele fugia da prosperidade, e isso começou a inverter tudo dentro dele.
Ele percebeu que o desconforto não era inimigo, era filtro, um filtro que separa quem apenas deseja de quem realmente constrói. Então ele fez uma nova escolha interna. Ele parou de negociar com o próprio crescimento, mesmo cansado, mesmo inseguro, mesmo sem garantia. Ele continuou. E foi nesse ponto que algo começou a se formar dentro dele que antes não existia. Resistência mental. Não uma motivação passageira, mas uma estrutura interna mais forte do que as circunstâncias externas. Ele começou a entender que cada dia difícil não era um retrocesso, era um investimento invisível. E cada vez que ele não desistia, algo dentro dele se fortalecia. E isso começou a mudar tudo, porque agora ele não estava apenas tentando sair da dificuldade, ele estava sendo forjado por ela. E aqui nasce uma das verdades mais poderosas de toda essa jornada. Quem aguenta o processo muda de nível. Quem foge do processo repete o ciclo. E ele estava começando a sentir que o ciclo antigo estava perdendo força, mas ainda faltava algo, algo maior. Algo que iria testar não só sua disciplina, não só sua mente, mas sua fé no próprio futuro. Porque agora ele estava prestes a se aproximar do primeiro sinal real de prosperidade. E isso mudaria tudo. Depois de aprender que a mudança tem um preço, ele entrou numa fase estranha da jornada. Uma fase onde nada parecia acontecer, mas tudo estava acontecendo ao mesmo tempo. Por fora, a vida ainda não mostrava grandes sinais de transformação. Ainda havia dias difíceis, ainda havia incertezas, ainda havia momentos em que ele se perguntava se realmente estava no caminho certo. Mas por dentro, algo já não podia ser desfeito. Ele já não era mais a mesma pessoa que aceitava a própria limitação. E isso criava uma tensão silenciosa. Porque quando você muda internamente, mas o mundo externo ainda não acompanhou, você entra num espaço onde só uma coisa pode te sustentar: fé. Não a fé ingênua que espera milagres sem ação, mas a fé que continua mesmo quando não há provas visíveis. E foi exatamente isso que começou a ser testado nele. Havia dias em que ele fazia tudo certo, e mesmo assim não via resultados. Dias em que ele se perguntava em silêncio: será que isso realmente vai funcionar para mim? E nesse ponto, a mente antiga tentava voltar. Ela sussurrava: talvez você esteja perdendo tempo, talvez isso não seja para você, talvez você tenha superestimado a própria capacidade. Mas agora, algo dentro dele já respondia diferente. Ele não acreditava mais em pensamentos automáticos. Ele começou a entender que pensamentos não são ordens, são informações, e ele não precisava obedecer todos eles. Foi nesse período que uma nova pergunta começou a guiá-lo. Você só acredita quando vê, ou você continua até o invisível se tornar visível? Essa pergunta começou a reorganizar sua forma de agir, porque ele percebeu algo profundo. Tudo que hoje existe no mundo visível, um dia foi invisível. Casas, empresas, riqueza, sucesso, tudo começou primeiro como uma ideia sustentada por alguém que acreditou por tempo suficiente, e isso mudou sua perspectiva completamente. Ele começou a entender que o resultado não aparece no começo. Ele aparece depois de um período de invisibilidade, e esse período é o que separa os que desistem dos que prosperam. Então ele tomou uma decisão silenciosa: continuar mesmo sem sinais imediatos. E isso não foi fácil, porque a mente humana quer recompensa rápida. Quer confirmação, quer validação, mas ele começou a treinar algo novo dentro de si, a capacidade de continuar sem ver, e isso é raro, muito raro. Ele começou a agir como alguém que já tinha certeza do resultado, mesmo sem ver o resultado ainda. E isso mudou sua energia, mudou sua postura, mudou sua disciplina, mudou sua forma de encarar o tempo.
Ele já não estava mais esperando um dia acontecer. Ele estava construindo um dia acontecer. E aqui ele começou a entender uma das leis mais silenciosas da vida. A fé não muda a realidade imediatamente, mas muda quem você é enquanto a realidade ainda não mudou. E isso é o verdadeiro poder. Porque quando você muda quem você é, o mundo ao redor não tem escolha a não ser se reorganizar. Mas havia algo ainda maior se aproximando. Algo que ele ainda não entendia completamente. Porque a vida estava prestes a colocar diante dele os primeiros sinais reais de oportunidade. Pequenos, discretos, quase imperceptíveis, mas perigosos, porque toda oportunidade também carrega um teste. Você vai reconhecer ou vai ignorar. E esse seria o ponto onde muitos voltam para a escassez, sem nem perceber que estavam tão perto da virada. A vida não anuncia as grandes mudanças com fogos de artifício, ela sussurra, e foi exatamente assim que aconteceu com ele. Depois de tanto tempo trabalhando internamente, mudando pensamentos, fortalecendo disciplina, construindo fé, algo começou a se mover no mundo externo. Mas não parecia grandioso. Na verdade, parecia comum demais para ser importante. Um pequeno convite, uma conversa inesperada, uma possibilidade simples demais para chamar atenção. E esse é exatamente o perigo. Porque a maioria das pessoas espera oportunidades com aparência de milagre. Mas a verdadeira prosperidade quase nunca chega vestida de milagre. Ela chega vestida de decisão. E naquele momento, ele não sabia, mas estava sendo observado pela própria vida. Não por alguém externo, mas pelo próprio nível de consciência que ele havia construído até ali. A pergunta agora não era mais: você quer mudar? Ele já tinha respondido isso com sua jornada. A pergunta era mais profunda. Você reconhece uma oportunidade quando ela não parece perfeita? Porque o antigo ele teria ignorado aquilo, teria dito que era pequeno demais, simples demais, arriscado demais, ou até insignificante demais. Mas algo havia mudado dentro dele. Ele já não via mais o mundo com os mesmos olhos. Agora, ele entendia que grandes mudanças começam em pequenos movimentos. E então ele parou. Não fisicamente, mas internamente. Como se algo dentro dele dissesse: presta atenção nisso. E ele começou a analisar de forma diferente, não com emoção, mas com consciência. Ele percebeu que aquela situação carregava algo que ele vinha construindo há muito tempo: possibilidade de crescimento. Não garantia, não certeza, mas possibilidade. E foi aí que surgiu o conflito mais importante de toda a sua transformação até agora. Porque a mente antiga gritava: não arrisque, você pode perder, fique onde é seguro. Mas a nova consciência sussurrava: e se isso for exatamente o que você pediu quando decidiu mudar? Essa pergunta foi o ponto de ruptura, porque ele começou a entender algo crucial. Oportunidades não chegam com garantia, elas chegam com escolha. E escolha sempre envolve risco. Ele lembrou de tudo que viveu até ali: a dor, o fundo, a decisão, o medo, a disciplina, a fé. E percebeu que tudo aquilo não fazia sentido se ele ainda fosse recuar agora. Foi então que ele entendeu algo poderoso. Você não muda de vida evitando riscos. Você muda de vida aprendendo a escolher quais riscos valem a pena. E naquele instante, ele tomou uma decisão que mudaria sua trajetória novamente. Não foi impulsiva, não foi emocional, foi consciente. Ele decidiu não ignorar aquilo. Decidiu investigar. Decidiu se abrir. Decidiu dar um passo onde antes ele teria parado. E esse pequeno passo, invisível para o mundo, foi gigantesco dentro dele. Porque ali ele estava quebrando uma das últimas correntes da escassez, o medo de perder. E ao fazer isso, algo começou a mudar ao redor dele. Não imediatamente em dinheiro, mas em percepção.
Ele começou a ver portas que antes não via. Começou a perceber caminhos que ignorava. Começou a enxergar possibilidades onde antes só existia limitação. E isso é o início silencioso da prosperidade. Não o dinheiro, mas a expansão da visão. E agora ele estava entrando em uma fase ainda mais perigosa. Porque quando você começa a enxergar oportunidades, a vida testa outra coisa. Sua capacidade de sustentar a nova identidade sem voltar atrás. E o próximo passo seria decisivo. Porque agora não era mais sobre mudar pensamentos. Era sobre mudar resultados. Depois de tomar aquela decisão que muitos teriam ignorado, algo começou a mudar. Primeiro de forma quase imperceptível. Depois de maneira impossível de negar. No início não veio riqueza, veio movimento, pequenos resultados, pequenos retornos, pequenas confirmações de que ele não estava mais parado no mesmo lugar. Mas o mais importante não era o dinheiro ainda, era o sinal de que o novo caminho respondia. E isso foi suficiente para acender algo dentro dele que estava adormecido há muito tempo. A sensação de que a vida podia sim mudar. Ele começou a agir com mais estratégia. Não era mais tentativa aleatória, não era mais sobrevivência. Era construção. Cada decisão passou a ter intenção. Cada passo passou a ter direção. Cada escolha passou a ter peso. E então aconteceu o primeiro ponto de virada real. Uma oportunidade que antes parecia pequena começou a gerar retorno. Não foi explosão imediata, foi crescimento progressivo, mas para alguém que vinha de escassez, aquilo já parecia transformação. E foi aí que ele entendeu algo que mudou tudo de novo. Prosperidade não chega de uma vez. Ela responde à consistência. Quanto mais ele sustentava a nova postura, mais a realidade começava a se reorganizar ao redor dele. E então veio a primeira evidência concreta de mudança financeira. Não suficiente para mudar toda a vida, mas suficiente para provar que ele estava no caminho certo. E isso é perigoso, porque é nesse ponto que muitos param. Eles recebem um pouco e acham que já chegaram, mas ele não, porque algo dentro dele já havia sido redefinido. Ele não queria apenas um resultado. Ele queria um novo padrão de vida. E foi aí que sua mentalidade começou a consolidar de verdade. Ele entendeu que dinheiro não era evento, era estrutura. E estrutura vem de mentalidade. Ele começou a pensar como alguém que constrói riqueza. Não apenas ganhando mais, mas entendendo valor, entendendo oportunidade, entendendo multiplicação, entendendo decisão e, principalmente, entendendo responsabilidade. Porque ele percebeu algo que poucos aceitam. Quando você começa a prosperar, não é só sobre ganhar dinheiro. É sobre se tornar alguém capaz de sustentar dinheiro. E isso muda tudo. Ele começou a cortar distrações. Começou a focar mais. Começou a tratar o tempo como ativo. Começou a ver cada escolha como investimento ou perda. E a identidade dele começou a se consolidar de forma irreversível. Ele não era mais alguém tentando sair da dificuldade. Ele estava se tornando alguém que sabia construir saída. E isso fez toda a diferença, porque agora, quando problemas apareciam, ele não recuava. Ele analisava. Quando dúvidas apareciam, ele não congelava. Ele decidia. Quando medo aparecia, ele não obedecia. Ele avançava, e assim, aos poucos, a escassez começou a perder espaço. Não de forma dramática, mas de forma constante. E é assim que a verdadeira virada acontece. Não com um salto, mas com uma direção nova sustentada por tempo suficiente. Então veio a consolidação. Ele já não se via mais como alguém tentando prosperar. Ele começou a se ver como alguém em construção de riqueza. E isso é a mudança mais poderosa de todas. Quando sua identidade muda, seus limites desaparecem. Mas ainda havia um último teste.
o teste final. Porque sempre que alguém começa a subir, a vida pergunta: você vai manter isso ou vai voltar para o antigo padrão? E esse seria o momento decisivo da transformação. Capítulo 10. A prosperidade como estado de mente. A transformação final. O mundo externo já não parecia o mesmo. Não porque ele mudou, mas porque ele havia mudado por dentro. A escassez, que antes dominava seus pensamentos, agora parecia distante. Não porque havia desaparecido completamente, mas porque já não tinha mais poder sobre suas decisões. Ele entendeu algo que poucos realmente absorvem. Prosperidade não é um evento financeiro, é um estado mental sustentado. E esse estado não depende de sorte, depende de identidade. Ele percebeu que não estava apenas ficando melhor, ele estava se tornando outra versão de si mesmo. Uma versão mais consciente, mais estratégica, mais disciplinada, mais forte emocionalmente e, principalmente, mais responsável pelo próprio destino. Agora, quando ele olhava para trás, quase não reconhecia quem tinha sido, não com orgulho vazio, mas com consciência de evolução. Ele entendeu que o antigo, ele não era um inimigo, era apenas uma fase necessária para construir força, mas não uma fase para viver para sempre. E então veio a verdade final da jornada. Uma verdade simples, mas profunda. Você não muda de vida quando ganha dinheiro. Você muda de vida quando muda quem você é por dentro. Ele não estava mais esperando prosperidade. Ele estava operando como prosperidade, pensando como prosperidade, decidindo como prosperidade, agindo como prosperidade. E isso começou a refletir em tudo ao redor. As oportunidades não eram mais raras, as ideias não eram mais limitadas, as escolhas não eram mais baseadas em medo. E pela primeira vez, ele entendeu o verdadeiro significado de liberdade. Não é ausência de problemas, é ausência de escravidão mental. E nesse estado, ele percebeu algo ainda mais profundo. Ele não tinha chegado, ele tinha despertado. Porque prosperidade verdadeira não tem ponto final. Ela é um processo contínuo de evolução. E agora ele sabia disso. E aqui fica a última reflexão que mudou tudo. Você está esperando a vida mudar ou está mudando a forma como você existe dentro da vida? Porque essa é a linha que separa dois destinos completamente diferentes. Um vive repetindo ciclos. O outro vive criando novos níveis. E ele tinha escolhido o segundo. Fechamento. Mensagem final. Estilo YouTube viral motivacional. Se você chegou até aqui, entenda isso. Ninguém sai da dificuldade por acaso. Você sai quando muda sua mente. Você sai quando muda suas decisões. Você sai quando para de negociar com seus sonhos. A vida não muda quando tudo fica fácil. Ela muda quando você decide não ser mais a mesma pessoa de antes. A escassez não é o seu destino. É apenas um estado temporário para quem ainda não despertou. Mas no momento em que você entende isso, no momento em que você decide agir diferente, tudo começa a mudar. Não de uma vez, mas de forma irreversível. Então a pergunta não é mais sobre ele, é sobre você. Você vai continuar esperando ou vai começar a construir? Porque a prosperidade não chega para quem deseja, ela chega para quem se torna. Se você chegou até aqui, então entenda uma coisa com clareza absoluta. Nada do que você ouviu hoje foi apenas uma história, foi um espelho. Um espelho que mostra que a dificuldade não é o fim. É apenas o ponto onde a maioria para, mas onde poucos decidem continuar. Porque a verdade é simples, ainda que dura. A sua vida não muda quando o mundo muda. Ela muda quando você muda por dentro. Não é sobre sorte, não é sobre momento perfeito, não é sobre esperar algo acontecer. É sobre decisão. Decisão de parar de aceitar uma vida pequena. Decisão de parar de adiar o que você sabe que precisa fazer. Decisão de agir mesmo com medo, mesmo sem garantia,
mesmo sem apoio. Porque no final, ninguém vai viver a sua transformação por você. E a pergunta que fica agora é direta. Até quando você vai continuar sendo a mesma pessoa que já sabe o que precisa fazer, mas ainda não faz? A mudança começa no instante em que você para de negociar com as suas desculpas. E se esse vídeo tocou você de alguma forma, não deixe isso morrer aqui. Inscreva-se no canal, deixe o like para apoiar o conteúdo e fortalecer essa mensagem. Comente o que mais falou com você hoje. Eu quero saber onde você está nessa jornada, porque esse pode ser exatamente o ponto de virada que você estava esperando. E lembre-se, a vida não recompensa quem assiste, recompensa quem decide agir. Então não saia daqui igual entrou. Saia com uma decisão. Porque a partir de hoje, ou você continua repetindo a sua história, ou você começa a escrever uma nova. E tudo começa agora.